Boa noite, galera. Boa noite você aí que não foi viajar porque sabia que hoje tinha Social 175, ou que vai viajar depois, só quando o programa terminar. Porque hoje nós temos uma entrevista super legal sobre Socially Devoted. O que é isso? O que é Socially Devoted? Para explicar, para dar muito mais explicações sobre o que é esse assunto, que é extremamente interessante, nós trouxemos aqui a Bárbara Scarpim. Ela que é HR Manager do Social Bakers. Social Bakers, todo mundo conhece, uma empresa internacional referente a monitoramento de mídias sociais, internet, pesquisas, e que vai falar sobre esse assunto aqui com a gente. Bárbara, obrigado por ter aceitado o nosso convite, uma grande honra tê-la aqui conosco nessa véspera de feriado. Para começar, queria que você fizesse uma apresentação da sua carreira, falasse um pouco mais das suas funções, da sua experiência no Social Bakers. Boa noite. Boa noite, Denis. Boa noite para todo mundo, né, que decidiu esperar um pouquinho para viajar. Bom, hoje eu sou responsável pela operação aqui no Brasil. Com a Social Bakers nós temos no time brasileiro mais 3 pessoas, né, e crescendo a operação. Aqui no Brasil são cerca de 300 clientes em um ano, então é um mercado muito potencial para a Social Bakers. A empresa vê todo o desenvolvimento do nosso trabalho com muito bons olhos, inclusive na parte de customizações, né, específicas para nós, os brasileiros. Bom, falando um pouquinho desse trabalho, acho que falar das experiências anteriores não é tão interessante quanto falar desse trabalho com mídias sociais, com plataformas de monitoramento na Social Bakers. Eu estava comentando um pouquinho antes com o Denis que trabalhar numa startup exige uma série de desafios. Você tem que assumir várias coisas diferentes ao mesmo tempo, e eu aprendo muito com esses nossos clientes aqui no Brasil. O objetivo de hoje é comentar um pouquinho sobre esse novo conceito, o Socially Devoted, né, que envolve um pouquinho a parte de saque, né, do saque 2.0, atendimento ao cliente nas redes sociais, e o ideal é que a gente compartilhe as informações, e eu vou estar disponível para responder todas as questões e tentar explorar um pouquinho mais esse assunto. Maravilha. E eu posso garantir que você que está nos assistindo aí no conforto do seu lar, ou, no caso de muita gente, aí no escritório, você vai gostar muito. Eu assisti a apresentação da Bárbara numa palestra lá no WTC e foi extremamente interessante. E para fazer essa sabatina, para fazer aqui o bate-papo rolar, nós temos aqui o nosso corpo de entrevistados, tá? E o pessoal aqui agregando valor ao camarote do Social 175, tá? Começando primeiro pelas damas, logicamente, temos aqui a Lilian Mira. Lilian, dá um oizinho aí pra gente, deixa eu ver se o seu microfone está mutado, agora está desmutado. Lilian, se puder dar um oizinho aí pra gente. Olá, estão me ouvindo? Sim. Olá, galera, tudo bem? Boa noite a todos. Estou aqui agregando e a gente quer, no final, as bebidas que piscam. Exatamente, exatamente. E agregando também o valor ao camarote do Social 175, o Marcel. O Marcel está com o microfone desabilitado por enquanto, está de castigo, mas daqui a pouco ele voltará ao vivo e em cores, em plenos pulmões. E também, diretamente da Irlanda. Ah, não, agora o Marcel está com desmutado. Fala aí, Marcel. Opa, boa noite. Boa noite para todo mundo aí. Legal. Eu estou no escritório ainda trabalhando. Valeu. O Marcel confessou aqui pra gente que ele interrompeu o trabalho que estava fazendo só para participar do Solução 175, para abrilhantar e agregar valor ao nosso camarote. E para finalizar, temos um correspondente internacional, nosso convidado diretamente da Irlanda, que é o Túlio Pompeu. Túlio, tudo maravilha aí com você, rapaz? Diz um oi aí pra gente. Tudo vixe excelente. Eu só digo uma coisa, eu gosto de vodka, mas champanhe é o que me dá status. Ah, muito bem, muito bem, muito bem.
Legal. E finalizando aqui o nosso corpo de jurados, olha, nosso corpo de entrevistadores, melhor dizendo, temos o Sandro Luiz, que é o Oráculo, é a entidade que fica oculta, comandando todas as vozes, todas as telas, ele está onipresente. Ele não fala, ele não tem imagem, mas ele fica comandando, ele que dá as cartas aqui para a gente. Tá? Bom, vamos começar aqui o nosso Social 175 com aquela perguntinha básica. Bárbara, explica para a gente em linhas gerais o que é Socially Devoted e por que é importante. Bom, o Socially Devoted surgiu, na verdade, como um interesse da Social Bakers em identificar quais são as empresas que estão mais engajadas com os seus fãs. Então, é como se a gente pensasse um pouquinho ao contrário. A gente fez um estudo há um ano atrás, onde a maioria das empresas que procuravam ter um maior engajamento, uma maior interação com os fãs, elas mantinham um mural fechado. Ou seja, eu posso interagir com esse fã, mas esse fã, ele não pode marcar minha página, ele não pode me enviar uma pergunta, ele não pode interagir comigo. Então, a partir daí surgiu uma ideia para a gente começar a mensurar a taxa de resposta e a quantidade de perguntas que eram recebidas no mural. E desde o começo, nós estipulamos algumas métricas e começamos a divulgar alguns rankings que são muito interessantes sobre todas as indústrias. Então, eu venho divulgando alguns números do Brasil, especificamente, para a gente comparar o que a gente tem lá fora, o que a gente tem aqui no Brasil. Como que a indústria de telefonia, ela interage com os fãs aqui no Brasil e como que é o comportamento dessa mesma indústria no exterior. E a gente tem dados muito interessantes. Para participar, para ser uma empresa socially devoted, o que precisa? Em primeiro lugar, ter um mural aberto. Em segundo lugar, como critério, ter pelo menos 50 questões no mural em 3 meses. E depois disso você tem uma taxa superior a 65% de resposta. Ou seja, eu não preciso responder tudo que chega, né, no meu mural, mas eu preciso responder a pelo menos 65% das questões para indicar que eu sou uma empresa socialmente devotada aos meus fãs. Em linhas gerais, resumidamente, é isso. Certo. E com relação ao prazo de retorno, quanto tempo digamos, é de bom tom a empresa responder? Ela tem que esperar algumas horas, pode esperar um dia, 2 dias, tem uma média ideal? Sim, tem. A premissa é que você responda o mais rápido possível, claro. E aí, eu tenho alguns números. Fazendo alguns estudos aqui no Brasil, nós identificamos que a maioria dos usuários, dos fãs, tanto do Twitter quanto do Facebook, eles ficam online, depois de fazer uma pergunta, por pelo menos 90 minutos, né, o tempo do futebol, e é engraçado, mas é verdade, esse é o número para o Brasil. As empresas que são mais socialmente devotadas no mundo inteiro, elas têm como premissa responder em 10 minutos, 30 minutos é o máximo, esse seria o ideal. A gente entende que às vezes é um pouquinho difícil, mas tem todo um trabalho que vem sendo feito por várias empresas em capacitar os funcionários, e disponibilizar também aquele atendimento que nós vemos em suporte, aquele 24/7, enfim, para conseguir ter esse tempo de resposta. Por exemplo, algumas empresas, elas fazem um trabalho muito bom durante a semana, né, de segunda a sexta, respondem em 10 minutos, 30 minutos, é bonito de ver. E aí chega o final de semana, não tem ninguém para fazer esse atendimento. Como que fica o seu tempo de resposta na média? A gente vai somar tudo e dividir. E aí você tem um tempo de resposta que, dependendo da quantidade de questões que a sua marca recebe no Facebook ou no Twitter, a sua taxa de resposta, que era durante a semana de 10, 30 minutos, vai para 24 horas, a média. Esses são alguns números que nós identificamos. E as empresas brasileiras com relação à média internacional? Eu lembro de ter visto um estudo, se não me engano, do próprio Social Bakers, que tem um país assim que não faz parte do hall
dos países que bombam nas mídias sociais, mas que tem a melhor média de retorno. Você lembra disso? Se não me engano, é a Guatemala, é um dos mais socially devoted do mundo. Tem também, deixa eu ver se eu me lembro agora, eu acho que Islândia é um também, Islândia, vamos ver. E tem também um outro país que o Egito não estava tão ruim também, um país um pouquinho maior, é tido como um mercado, né, em ascensão para o Facebook. Mas, enfim, tem alguns países que eles despontam, né, como socially devoted, mas, claro, vamos analisar qual que é a dimensão, né, da Islândia, da Guatemala e qual que é a dimensão do Brasil. Né? Quando a gente fala por país, nós temos que levar em conta todas as páginas, né, e quantas fanpages nós temos aqui, quantos perfis de Twitter, quantas marcas nós trabalhamos aqui. Né? Então, é claro, o Brasil ele pontua hoje como entre 25º e 30º lugar em socially devoted, hoje. Você disse que para ser considerado uma empresa socially devoted é necessário responder 65% das perguntas. Qual que é a primeira colocada e qual o percentual que ela tem aqui no Brasil? A primeira colocada, vamos ver se eu estou boa de memória, assim. A primeira colocada no último quarter foi a Personal, que é uma empresa de telefonia da Argentina, nossos vizinhos. E é bem interessante, eu gosto de comentar sobre isso, até comentei, né, no WTC, que é uma empresa que está num país tão próximo e eles respondem a quase 100% de todas as questões que eles recebem e não recebem poucas questões. E eles têm um mural aberto e agem completamente diferente das empresas de telefonia que nós temos aqui no Brasil. É claro que nós entendemos que é um processo que está mudando, então primeiro as empresas colocaram aquela abinha para saque no Facebook, já estão começando a doutrinar, vou usar essa palavra doutrinar, mas não é melhor, a ensinar os fãs a como se comunicar através dessa aba de saque. É um trabalho ainda que vai levar algum tempo, mas pelo menos já começaram a prestar um pouquinho mais de atenção no saque através da rede social. Né? É bem diferente do que a Personal da Argentina faz. Se a gente comparar alguns posts que eles fazem com campanha, a mesma coisa que nós temos aqui, fale à vontade por tanto. E eles, quando a gente vê um post dessa companhia telefônica aqui no Brasil, a maioria dos comentários não são referentes a esse post. Né? Qualquer um pode verificar direto no Facebook, a gente vê que a verdade é um pouquinho triste. Mas é um processo que está a caminho. Né? A Personal ganhou, então, em primeiro lugar, empresa da Argentina, quase 100%, se não me engano foram 96% de todas as questões respondidas. A taxa de resposta para telecom, a média no mundo, é de 76%. Então, é um número muito alto. Perfeito. Aí só falando assim, saindo um pouquinho do veneno, né, se alguém de alguma companhia de telefonia escutar assim, não me levem a mal, a maioria das empresas tem mural fechado hoje, para qualquer tipo de comentário dos fãs no mural. Tá certo. Eu vou passar a bola agora para o Túlio, mas antes eu esqueci de falar que quem está nos assistindo também pode fazer as suas perguntas, tá? Entra lá na nossa página no Facebook, facebook.com/social175, ou pelo Twitter, @social175, ou pelo YouTube, Social175 Hangouts. Lá no campo comentário, você coloca a sua pergunta e o Sandro, o oráculo, vai passar aqui para a gente a sua pergunta para colocar a discussão em andamento. Túlio, com você. Bárbara, tá me ouvindo? Tô sim. Minha especialidade é monitoramento no setor público e governos. Eu queria saber se a Social Bakers tem algum trabalho para analisar governos e personalidades políticas ligados ao executivo, no caso, prefeitos e governadores, com taxas de resposta no Brasil. E queria saber
Como vocês estão se preparando para isso em virtude das eleições do ano que vem? Excelente pergunta. Nós temos um estudo a ser lançado, eu acredito que nos próximos dias, sobre esses dados de personalidades políticas e de partidos políticos no Brasil. Né? Nós temos acompanhado o desenvolvimento, todos os partidos estão no Facebook, estão interagindo, eles despertaram, né, para a questão do social, e eu espero poder compartilhar esse estudo em breve, tem dados muito interessantes. Por enquanto, agora, você pode acessar o site do Social Bakers, socialbakers.com. Você pode separar, do lado esquerdo, ele tem uma coluna onde você pode separar somente as páginas referentes à política. E aí a gente consegue te mostrar um ranking somente sobre o Brasil. E aí você tem alguns dados, algumas informações, como, por exemplo, o total de fãs, qual a taxa de resposta, qual é o brand love, né, de uma personalidade política versus a outra. Enfim, você já tem alguns dados ali. O que a gente quer mostrar nesse estudo que será lançado são alguns dados mais interessantes, como, por exemplo, algum fato que aconteceu e como que os fãs interagiram com essa informação e por aí vai. Vai ser bem legal. Mais uma questão referente a isso. Vocês estão avaliando prefeituras ou somente governos no estudo de vocês? Nesse estudo, em particular, nós avaliamos algumas personalidades políticas, então, por exemplo, grandes nomes, né, que têm mais fãs ou seguidores, por exemplo, e nós fizemos um comparativo também com algumas páginas internacionais. Então, recentemente tivemos as eleições na Alemanha e como que foi a repercussão nas redes sociais por lá. Temos um estudo já pronto sobre as eleições nos Estados Unidos, então vai ser a mesma ideia. O ideal é que a gente tenha dados para demonstrar, e algumas prefeituras a gente não tem ainda dados suficientes para mostrar no estudo. Então, ou porque ainda estão naquela fase inicial de setup da página, ou então não tem ainda um conteúdo referente à política, o qual a gente quer destacar mais no estudo. Mais alguma pergunta sobre isso? Que partidos? Eu estou tentando assim fugir do assunto porque é surpresa. Pô, mas a surpresa é para os paulistanos que abandonaram o sufrágio da República para estar nesse hangout. Então, às vezes, uma informação X ou Y pode chegar no ouvido correto no final da noite. Então, pelo menos, nos dê uma dica. Qual que é o partido mais bem relacionado? Isso eu não posso abrir, mas vocês podem, qualquer um pode entrar no site da Social Bakers e dar uma olhadinha no ranking das maiores páginas, separado por política. Né? Então lá tem, com certeza, tem Garotinho, tem o Alckmin, tem o Lula, então assim, algumas personalidades, claro, né, que tem mais fãs, a gente decidiu incluir. Mas, por enquanto, ainda, né, a gente tem que tomar cuidado com o que solta da informação. Ainda é um estudo que a gente pretende lançar, eu espero, em 2 semanas. Vai ser bem interessante. Desculpa, você pode passar o endereço de novo para o nosso oráculo postar no nosso chat? www.socialbakers.com. E nesse site você digita política ou politics? Do Politics. Do lado esquerdo tem uma lista onde você pode separar por fashion, politics e várias outras indústrias. E aí você separa também só sobre as páginas do Brasil. Se por acaso uma das páginas que você tem interesse em verificar no ranking não estiver ranqueada da maneira correta, você pode sugerir uma nova label para essa página. Então, algumas páginas, por exemplo, referentes às Olimpíadas ou à Copa do Mundo, elas não estavam tagueadas da maneira mais correta aqui para o Brasil. Então, as pessoas podem sugerir as alterações e fazer as mudanças para depois ter acesso aos dados, e isso é totalmente gratuito. Não precisa informar cartão de crédito, nome, telefone, nem falar a cor da cueca, tá? É tudo free.
Maravilha. Bárbara, se uma empresa decide ser social devoted, o que ela precisa fazer? Qual a infraestrutura necessária? Logicamente, ela vai precisar fazer uma boa integração do saque telefônico que ela já presta com as redes sociais, mas existem empresas que dão treinamento para esse tipo de interação? Sim, o primeiro passo, que eu julgo até o mais importante, o mais difícil, é ter a empresa toda envolvida nesse processo. Porque muitas vezes eu vejo algumas empresas, né, o pessoal que trabalha com as mídias sociais sofrendo muito para ter apoio, né, dentro da companhia. Apoio de quem? Apoio do saque, apoio do comercial, para poder responder às questões que chegam. Porque não adianta nada você abrir o mural, ter as melhores intenções, mas ficar respondendo aquelas respostas padrões. Vamos verificar, ou aquelas respostas com gerúndio, né, que o saque adora fazer. Então, o ideal, em primeiro lugar, é que a empresa como um todo, ela se abra para essa questão do saque social, que é muito importante, e a partir desse momento, esse responsável pela fanpage, né, ou pelo perfil do Twitter, ele vai conseguir encaminhar as perguntas de uma maneira correta, ter esse retorno e responder mais rapidamente. Responder mais rapidamente é o ideal. Hoje no mercado existem diversas plataformas que ajudam a entender, a receber essas questões e a ter um maior controle. Claro que a Social Bakers tem uma plataforma, ela se chama Builder, né, tem as informações no site também. Essa plataforma, você tem um acesso total a tudo que chega de inbox e o que chega no mural. Você recebe as informações em tempo real e aí você consegue direcionar para uma pessoa do saque, por exemplo, ou para uma pessoa do institucional, ou alguém do comercial. Você consegue direcionar esse post, fazer comentários internos, ter essa resposta e postar. Isso é muito rápido, é via plataforma. Então, aí não tem mais aquela questão de enviei um e-mail para o saque, mas eles não me respondem, não é na mesma agilidade que a gente precisa na rede social. Então, bom, o primeiro lugar é você ter a empresa toda envolvida e assumir que é importante, né, ajudar as pobres pessoas felizes que trabalham com as redes sociais. E você, dependendo do volume que você tem de perguntas e de interações que você precisa ter na rede social, é importante que você faça uso de algumas plataformas, né, para evitar aquela questão de ficar com 40 tabs abertas, né, no seu computador e se perder. Acho que o principal é isso. E como evitar, por exemplo, que a sua empresa seja vítima de funcionários despreparados, como, por exemplo, foi a Vision, né? Acho que é Vision, se não me engano, né? O nome da empresa, que um tempo atrás o atendente foi mal educado com uma consumidora, isso viralizou e culminou até no fechamento, pelo menos virtual, da empresa. Como se precaver para que a empresa não seja vítima de profissionais despreparados? Isso tudo é questão de preparo, treinamento. Então, se você tem a visão já aberta dentro da empresa que o social é legal e precisa ter o respaldo, precisa responder esses fãs, esses usuários, eles querem se comunicar. Você tem um funcionário que ele é excelente com Facebook, excelente com Twitter, faz uns posts legais, mas se ele não tem noção de como vai atender esse cliente, ou então se ele não tem noção de qual que é a visão, a missão e os valores da empresa, o seu trabalho não vai ser 100%, claro. Então, é a mesma premissa quando a gente está trabalhando com um saque normal, um saque telefônico. Então, tem vários treinamentos sobre isso, como que você tem que atender o cliente, o que ele espera. A pessoa que está cuidando da rede social, ou a agência, muitas vezes a agência está a cargo, né, de fazer essa gestão, ela não precisa ser especialista nos produtos da empresa e ter todas as respostas na ponta da língua, mas ela precisa saber a quem ela vai recorrer se ela não conseguir responder. E claro, tem que ter o mínimo de bom senso para saber fazer a melhor resposta, ainda mais
se for num momento de crise ou se for uma questão um pouquinho mais difícil. Esse eu acho que é o pior, é o maior medo de todas as empresas, quando a gente fala, vamos abrir um mural, né, receba as questões dos usuários. O primeiro pensamento de todas as marcas que tem um mural fechado é, o que será que vai aparecer na minha página? E por isso que a pessoa que está atrás disso tem que estar bem preparada para responder. Perfeito. Bárbara, você conhece um sujeito chamado, não sei se a pronúncia é essa, tá? Mas é Jen Rezab? Sim, o CEO da Social Bakers. Sim, ele acabou de mandar um Twitter aqui pedindo para dizer que ele disse oi para todo mundo e que pedir para semana que vem todo mundo assistir o Engage 2013. Tá? Então, sim, estamos aí com audiência internacional. Você, pelo visto, está com a moral alta com o boss, né? Pois é. Legal. Uma hora dessa, né? Tá tarde lá na República Tcheca. Ah, ele fica lá na República Tcheca? São quantas horas de fuso? Ele é super antenado. E dando exemplo mesmo, até mesmo da questão socially devoted, todo mundo que entra no site da Social Bakers, ou então está engajado nas redes sociais, ou faz um tweet, ou posta alguma coisa no Facebook, ele responde. Se ele não responde, alguém da empresa vai responder, vai entrar em contato. Então, nós fazemos a lição de casa, né, de mais engajados com os nossos fãs. Então, esse é um exemplo, né? Vocês postaram sobre o evento, eu não avisei nada, né, não deu tempo. E ele já estava conectado e quer estar presente. Então, isso faz diferença, né, em todas as ações que a gente desenvolve aqui no Brasil. Perfeito, não é só o caso de Ferreira Espeto de Pau, né? Vocês realmente também fazem a lição de casa, né? Isso, é verdade. Maravilha. Outros participantes aí, Lília, Marcel, Túlio, perguntas? Pode perguntar? Meu microfone está aberto? Manda ver. E pode perguntar que agora eu já estou mais relaxada, né? Menos tímida. Pô, fico feliz. Você está mais relaxada. Imagina eu com uma garrafa de uísque adentro. Bom, só penso nisso. Bom, vamos lá. Vamos lá. Eu queria saber, a Social Bakers, como você falou, tem 3 profissionais no Brasil, e eu queria saber se tem uma forma de eu me inscrever ou me propor a trabalhar na Social Bakers Brasil. Como que eu faço isso? Se vocês estão abertos, se vocês não estão abertos, como que é isso? Não vai dar, não gosto de você. É brincadeira. Bom, poxa. Bom, a Social Bakers, né, eu até comentei, o Jan Rezab, ele fica lá na República Tcheca, é uma empresa de origem tcheca. Para quem não sabe, a República Tcheca é um dos países mais importantes na União Europeia com o desenvolvimento de software. Né, o Reino Unido também vem se destacando muito com isso. Aqui no Brasil, a gente tem uma operação um pouquinho enxuta por enquanto, mas claro que a ideia é crescer e muito. Nós já temos um escritório fixo, já tem algum lugar para se reunir, já fizemos vários eventos aqui no Brasil. Eu costumo atender a todos os convites, né? Se alguém quiser um evento, claro, a gente não tem como participar financeiramente por enquanto, mas se surgir algum assunto, quiser conversar, quiser trocar uma ideia, uma figurinha sobre o que está acontecendo no Brasil, números, a gente pode disponibilizar, sim, uma cooperação. Sobre, quero trabalhar na Social Bakers. Bom, falar com a RH, e se tiver oportunidade, claro, a gente pode conversar, mas por enquanto tem que estar afim de fazer de tudo. Né? Então, eu estava comentando um pouquinho antes. O marketing, é uma palestra, o Socially Devoted programa, todas as traduções. Então, a gente está para lançar agora o site em português, né, especialmente para os nossos queridos brasileiros. Já temos um suporte em português também, por enquanto não é 24/7,
né, mas está a caminho. E, bom, a gente pode ir conversando sim, mas vamos ver, né? Bárbara, vamos lá. Eu queria avançar um pouco para questões um pouco mais técnicas, porque vamos supor que trabalhando sobre monitoramento. Ótimo. Eu queria saber o seguinte: a Social Bakers em si, ela oferece uma plataforma de monitoramento ou ela usa uma plataforma de monitoramento terceirizada, por exemplo, assim, o Radiant Six ou algo assim? E eu queria saber dessa grande questão, por exemplo, assim, no Brasil, a grande moda agora é o Big Data. Todo mundo é especialista em Big Data e agora é como virou o web designer em 98. Todo mundo sabe fazer isso. Eu queria saber como vocês lidam com essa questão do Big Data e da plataforma de monitoramento utilizada para a empresa. E outra coisa que eu queria saber, só para fechar o assunto, é se o monitoramento pode ser usado para pequenas empresas ou se o monitoramento e estudo de rede social é uma coisa só para grandes empresas. Bom, primeiramente sobre as plataformas. Hoje, integrantes da suíte Social Bakers, nós temos 3 plataformas. Uma delas é o Analytics, que hoje é o carro-chefe da empresa. É uma plataforma que foi lançada em 2009, teve vários updates. Todas as novidades que são lançadas, tanto pelo Facebook, Twitter, nós conseguimos incorporar muito rapidamente na plataforma, então ela nunca fica obsoleta. De vez em quando a gente arranca os cabelos, né, porque a gente fica sabendo em cima da hora que vai ter uma mudança. Em cima da hora eu digo 8 dias para ter uma grande alteração, e aí os developers eles têm que correr e lançar já na plataforma para o cliente não ficar desprotegido. Com o Analytics, você consegue mensurar praticamente tudo que tem na API pública. O tudo que eu digo é principalmente o benchmark da concorrência. Então, eu consigo monitorar a minha marca, as marcas concorrentes e ainda consigo ter as informações do Facebook Insights, mas de uma maneira um pouquinho mais, eu posso dizer, amigável. Né, e você consegue ter as informações mais organizadas sobre somente a sua marca, com base no Facebook Insights. Eu comentei com o Denis que quem quiser realizar um trial nessa plataforma de análise métricas, se as fanpages tiverem até 250 mil fãs, pode acessar o site diretamente. Ele vai solicitar alguns dados, né, tem que inserir o número do cartão de crédito, enfim, porque depois você tem a opção de seguir adiante, né, se você quiser continuar usando. São 14 dias gratuitos para você usar, e você pode adicionar qualquer página, pode monitorar os dados de Facebook, Twitter e o YouTube. Quem tiver páginas maiores, com mais de 250 mil fãs, pode enviar uma mensagem para mim depois, e aí eu posso liberar esse trial também de 14 dias para vocês testarem as métricas, ver como que funciona a Social Bakers. Bom, meu e-mail, barbara.scarpin@socialbakers.com. Falando um pouquinho sobre as métricas que a gente utiliza, não utilizamos nenhuma de fora, né? Na verdade, o Radiant Six é um dos concorrentes. Nós temos uma plataforma que faz algo semelhante. As métricas mais importantes que nós lidamos na plataforma de análise, a gente fala, fãs é importante, também a parte de atividades que você tem na página, interações entre curtidas, comentários, compartilhamentos, a taxa de engajamento, que é com base nas interações, a taxa de resposta, que é justamente sobre esse assunto do Socially Devoted, quanto tempo você leva para responder, e também uma nova métrica que a gente vem acompanhando muito é o pago, né? Quanto que você investe no Facebook, quanto que te gera isso de, vou usar receita, mas não seria, quanto que você gera de alcance, quanto que você tem orgânico, isso também é importante, né? Porque quanto mais, se você tem um alcance mais orgânico, você vai gastar menos em ads também, você vai ter um retorno melhor. Então,
não é somente uma métrica, nós não falamos somente sobre taxa de engajamento, e se taxa de engajamento é com alcance, sem alcance, não. São várias métricas que são todas integradas na plataforma e te ajudam a ter uma melhor análise da fanpage e também da concorrência. Tinha mais duas perguntas, ou mais uma, que agora Eu perguntei, meu microfone está aberto? Sim. Eu estou te ouvindo. Eu perguntei se o monitoramento é algo para uma grande empresa ou se uma pequena empresa, um e-commerce local, pode usar esse monitoramento e como ele pode usar isso. Sim, todas as empresas podem começar. A gente fala que quando uma empresa, uma marca, ela começa, a primeira preocupação será fãs. Né? Eu preciso ter mais fãs. Concordo com isso também, mas depois que você já tem um número razoável de fãs, você vai começar a se preocupar com conteúdo, e aí você começa a precisar medir, né, qual que é o seu desempenho, o que o concorrente está fazendo, o que eu estou fazendo. É interessante saber quando que meus usuários estão conectados, quando que é melhor eu lançar uma campanha, paga, enfim, tudo isso é importante. E empresa grande ou pequena precisa monitorar. Você precisa saber o que o outro está fazendo, você precisa acompanhar os seus números. Tem algumas marcas, né, algumas empresas pequenas que ainda têm um pouquinho de dificuldade, tem que abrir lá 30 tabs no computador para visualizar métrica a métrica, é mais difícil, é um trabalho manual. Falando, sim, sobre social bakers, qualquer empresa pode contratar um serviço, não é um valor absurdo e você tem os dados de uma maneira mais profissional. Você tem eles totalmente integrados, todas as informações que você precisa, e você consegue trabalhar exatamente naquilo que está faltando. Ela é bem amigável, não precisa de um grande treinamento, muita expertise para começar. Né, em alguns relatórios que você extrai, até mesmo durante o trial, você já consegue entender como que a gente chegou naquele número e o que você tem que fazer para atingir o próximo nível. E quais redes o seu social baker monitora? Por enquanto, a Facebook, Twitter, YouTube e a VK, que é uma rede social lá da Rússia. As próximas redes que nós vamos lançar, Instagram, e 2 redes sociais da China. A LinkedIn também está nos planos, ou seja, o Vine também, mas a Social Bakers, ela tem algumas prioridades, então a gente vai separando. A prioridade agora é o Instagram, e aí as próximas redes, elas serão incorporadas na ferramenta de análise, conforme a gente conseguir desenvolver. Uma grande dificuldade para incorporar as novas redes sociais geralmente é a outra parte, né? Então, para integrar, vamos supor, uma rede social ABC, eles têm que conceder a API para nós, para a gente conseguir desenvolver e gerar esses dados através de relatórios para os clientes. Então, a gente está em conversa com praticamente todo mundo, e aí tem que acertar como que será feito esse trabalho para poder disponibilizar na plataforma. Na questão de SAC 2.0, né, da plataforma para gestão e monitoramento também, no Builder, a gente tem outras redes, Facebook, Twitter, Google+, e a próxima será Instagram. Então, dependendo da plataforma, a gente tem redes sociais diferentes, por enquanto. Alguma pergunta no chat ainda, Sandro? Bom, lembrando que quem entrou agora e quiser fazer pergunta, tem as possibilidades: o Facebook do Social 175, o Twitter e o YouTube. Só colocar ali o seu comentário, sua pergunta, que o Sandro passa a bola aqui para a gente. Bárbara, com relação a empresas que deletam comentários ou perguntas de usuários que foram postados na rede, em que caso você acha que isso se aplica, se é que se aplica? Algumas empresas têm como critério se a pessoa fez algum comentário com palavrão, ou algum comentário pode ser considerado ofensivo e tal.
daí elas procuram tirar esse tipo de comentário. Mas outras deixam tudo. Você acha que isso, qual que é a postura mais adequada? Sim, bom, quanto a isso de fazer esse filtro 100% correto, um dos nossos clientes já teve muito problema, era uma página de conteúdo infantil, e ele, claro, aparecia algum conteúdo que não tinha nada a ver, ou era muito forte, tinha que ser excluído. Isso, concordo plenamente. Então, palavrão ou ofensas, você tem que trabalhar como moderador da sua página, claro. Agora, muitas empresas ainda têm o costume de deletar uma reclamação ou um post de um usuário, ou aquele usuário que copia e cola 10 vezes, né, no post, ela vai lá e apaga. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque o usuário que toma essa iniciativa de ir lá e fazer um comentário e postar, ele quer ser visto, ele quer chamar atenção, e a empresa tem que tomar uma atitude, responder a esse usuário, né, e tentar resolver o problema. Em vários testes que nós fizemos, né, com diversos clientes, diversas marcas, a gente viu que no começo, quando ele tem um canal aberto, você tem um pico nas perguntas, né, o pessoal começa, agora está aberto, vou extravasar. Depois isso cai um pouquinho, e aí começa a ficar um assunto mais sério, as pessoas veem, ok, eu fiz uma reclamação, mas gostei da resposta, foi uma resposta profissional, me indicou o saque me ligou, me deu um retorno, ok, positivo, e isso é bom. Isso é que tem que acontecer. Eu sempre falo nas palestras de um case da Nestlé, que inclusive está naquela apresentação que você assistiu, né, Denis? A Nestlé, antigamente, ela tinha uma atitude dessa, então, qualquer coisa que acontecia referente ao produto, né, um ataque, bom, empresas desse porte, elas recebem todo tipo de manifestações. A gente viu recentemente do ratinho, né, bom, enfim, não vou entrar muito nesses detalhes, mas toda empresa está sujeita a receber um comentário delas, inclusive a Nestlé, ela pagava esse comentário, e quando os e deu muito certo, né? Então, tem quem gosta da empresa, tem quem não gosta, tem os ativistas, né? Enfim, tem todo mundo, mas eles têm uma postura profissional para respondem dentro de um tempo adequado, né? Com profissionalismo, e aí a gente vê que é muito positivo. Então, bom, não deletem as perguntas, reclamações de usuários, porque você gostaria, né, de ter... A gente sempre tem que pensar como nós sentiríamos. Tem alguém gritando aí. Certo. It's here. Sorry. Aqui, desculpa, eu vou fechar o microfone que o pessoal tá meio animado. Eu tô ficando até... Será que eu falei alguma coisa? Né? Tô falando da Nestlé? Não. Bom, mas, enfim... Tem um inglês aqui... É que eu tenho um cara aqui um inglês que tá aqui do meu lado, e eles, trabalham com a Social Bakers há muito tempo, e ele fala português, ele tá aqui do meu lado ouvindo essa conversa, e ele tá vibrando. Muito bom. Bom, enfim... não deletem os comentários. É sempre importante tentar responder no menor tempo possível, porque quando a gente imagina que chegou um comentário, outras pessoas enxergam isso, e aí começa aquela corrente. Mas se você já consegue conter aquele comentário, já rapidamente, opa, a empresa respondeu, teve uma postura interessante, eu vou respeitar. Nós da Social Bakers, de vez em quando a gente também recebe alguns comentários estilo ataque. A gente também recebe, é engraçado. Então, muitas vezes vem sem querer, até porque algum dos seguidores ou alguma pessoa daí do mercado não conhece exatamente como que a gente trabalha, que tipo de métricas, vê só um estudo.
mas por que vocês falaram daquelas personalidades políticas aqui e não falaram nada aqui do Maranhão? Vocês estão tomando partido de alguém? Né? Esse é só um exemplo. Não, é que tem alguns estudos que nós focamos em algumas áreas, algumas métricas são mais necessárias que outras para colocar algum assunto em alta. Né? E aí a gente tem que ter uma postura profissional para responder, olha, né, bem assim, essa métrica e respeitar o conhecimento que cada um tem também. Né? Ninguém é dono da verdade na mídia social, então o que a gente tem que fazer é respeitar, aceitar os comentários e tentar tirar o melhor proveito dessa conversa. Bárbara, na pesquisa com relação ao Socially Devoted, vocês também mensuram o grau de satisfação dos clientes com a resposta? Porque você disse que é necessário responder 65% das perguntas, mas as respostas podem ser genéricas, podem ser evasivas. Vocês mensuram também o grau de satisfação que as pessoas tiveram com as respostas dadas? Não. Na parte do Socially Devoted, o que vai contar é você recebeu uma pergunta e observação importante, tem que ter uma interrogação. A gente não consegue mensurar, por exemplo, se está em grego, em línguas árabes, tem que ter a question mark, né, o ponto de interrogação. O que vai contar é, recebi uma pergunta, a empresa respondeu, né, a marca respondeu, isso contou como taxa de resposta e o tempo de resposta também. Quando a gente está gerenciando essas perguntas aí já para um saque mais ativo em outra plataforma, aí a gente não fala sobre tempo de resposta, a gente fala sobre reação de resposta. Quanto tempo entre a pergunta e a resposta eu tive? Aí a gente tem duas frentes que a gente precisa analisar. Ficou claro? Sim. Ok. Pessoal, estamos chegando aí quase ao tempo final aqui do nosso Hangout. Perguntas, temos aí. O Túlio, você quer fazer mais uma pergunta? Só uma dúvida com relação, talvez seja um problema de usabilidade, mas, por exemplo, eu digitei política no site da socialbakers.com e apareceu a Metropolitana FM e Vibe Positiva, que não teria a ver com política. Por que isso? Ou tem a ver e eu não compreendi? Tem certeza? Eu vou passar o link agora, aí você pode já conferir. Só um minuto. Eu vou copiar o link aqui para você, e aí você já confere onde que está. Bom, tem todos os rankings separados, aí é só inserir o país, e aí você tem acesso às informações. Então, as primeiras páginas que a gente tem o Barack Obama, é uma página americana, enfim, mas tem 609 mil fãs brasileiros. É interessante, a gente consegue olhar tudo aqui. Bom, e eu convido todo mundo a entrar no site da Social Bakers. Por enquanto as informações estão em inglês, mas é bem facinho de navegar, não tem muito segredo. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber mais sobre alguns dos rankings, é só entrar em contato. E também, quem quiser realizar um trial gratuito, né, da plataforma, pode acessar o site diretamente também, ou só enviar uma mensagem para mim. Me adicionar no Facebook, LinkedIn, em todo lugar. Maravilha. O Zé me falou... não. Tô mega satisfeito, foi sensacional. Túlio, você estava concluindo aí? Não, tô mega satisfeito, me trouxe várias dúvidas. Foi super importante e a tese é o avanço. Não tô doidão, cara. Esse assunto é bem complexo. O ideal é quando a gente começa a analisar por indústria e coloca as marcas que a gente atua dentro desses rankings. Seria interessante, né? Quem participou
a ter acesso a um trial, e aí tem acesso também a todos esses dados. E aí você consegue fazer uma análise com até 20 empresas diferentes, a taxa de resposta, você consegue ter acesso, que perguntas cada marca recebeu, qual o tempo de resposta, o que eles responderam, e aí a gente consegue também classificar aquela empresa, é uma empresa considerada primeira geração ou já está na nova geração do social business, né, já está dentro assim, do que tem de mais avançado. Né? Esse é o mais interessante, é um assunto bem mais complexo e fica aí o convite para quem quiser se enxergar a própria marca, né, no ranking. Tá, ok. Bom, pessoal, chegando aqui ao final do Social 175, agradecer a audiência de todos que ficaram aí nessa véspera de feriado, nos assistindo aqui para saber mais sobre Social Bakers. E agora eu vou pedir para cada um dar a sua mensagem final, começando então com as damas. Lilian, por favor, a sua consideração final. Bom, também adorei, muito bom. Eu só queria compartilhar um link, na verdade, funciona aqui no Social Bakers, que é onde você pode verificar o quanto a sua página é social devoted, e inclusive seus concorrentes, que eu acho que isso é bacana para quem administra páginas e tal, acho que faz diferença. E até já compartilhei o link, se o Sandro puder compartilhar com todo mundo, é bacana. E aí você pode até emitir um certificado, né, que eu dei uma olhada aqui, é bacana. Maravilha. Se tiver bem a sua empresa, obviamente. Né? Se você descobrir que está lá na ponta da tabela, com todos os concorrentes na frente, melhor não fazer. Né? O Sandro vai colocar aí nas nossas redes o link para as pessoas verificarem, então. Túlio, suas considerações finais, meu amigo? O monitoramento é o mídia social 2.0. Hoje em dia não existe o pequeno ou grande negócio. Só existe quem escuta com quem você quer conversar. Então, o monitoramento é o essencial para a empresa que quer aumentar suas vendas e, além disso, entender os seus fãs. Então, o que o Social Bakers está fazendo para o Brasil, vindo para o Brasil, traduzindo para o Brasil, é uma coisa excelente e sem igual, que com certeza vai mudar o mercado de e-commerce no Brasil como a gente enxerga hoje. Tá, ok. Obrigadão aí, Túlio, por sua participação, sempre abrilhantando aqui o nosso camarote. E para finalizar, Bárbara. Bom, eu agradeço o convite. É claro que é um assunto bem extenso, fica aberto aí a quem quiser mais detalhes. Eu comentei agora que eu vou divulgar esses números, né, vou passar para vocês, vocês podem deixar os dados disponíveis para todo mundo, é bem mais fácil quando a gente tem os rankings, né, para visualizar e conseguir enxergar como é que está o Brasil nessa questão de socially devoted. Maravilha. Bom, quer deixar algum canal de contato para que as pessoas possam conversar com você? Bom, podem me procurar no LinkedIn, Facebook, né, meu nome não é tão comum, e meu e-mail, barbara.scarpim@socialbakers.com. Quem quiser receber mais informações, enfim, é só entrar em contato. Sem medo, sem timidez também. Ok. Bárbara, muito obrigado por sua participação, obrigado a todo mundo que participou aqui como entrevistadores, obrigado para você que ficou aí nos assistindo, lembrando que daqui 15 dias estaremos de volta, ainda não temos convidado confirmado, mas se tudo der certo, nós vamos entrevistar uma empresária que é especialista em auxiliar empresas brasileiras interessadas em investir no Vale do Silício. É uma profissional brasileira que reside lá, tem os contatos com as incubadoras e ela facilita, ela faz essa transição para quem, ela faz, assim, melhor dizendo, essa intermediação para quem quer investir ali no Vale do Silício. Beleza, pessoal? Então, daqui 15 dias nos vemos novamente nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Muito obrigado, divirtam-se aí no feriadão e juízo, hein? Juízo para todo mundo aí. Um abração. Tchau, até mais. Estamos offline já?